Nós estamos hoje aqui para um marco histórico, né, uma trajetória de algo que algumas pessoas já sonhavam e a coisa começou a se tornar algo concreto, né, daquilo que era somente sonhos, estava lá na nuvem, de repente foi baixado assim, Deus foi movendo situações, e aí eu nem entendo direito tantas implicações que aconteceram para a gente chegar a esse momento de agradecermos a Deus por algo simples no início, né, muito simplório, de forma bem modesta, mas que, de repente, pode ser uma bênção tanto na vida de todos nós, como na vida, na história até do Japão. Todos os grandes projetos, a gente pensa que, de repente, a pessoa foi lá, sonhou grande e a coisa aconteceu. Muitas vezes acontece de trabalhos pequenos, coisas pequenas, e vão tomando uma proporção, e outras pessoas vão comprando a ideia, vão se envolvendo, e aí, de repente, se torna uma coisa muito gostosa, muito boa, muito importante, algo que impacta a vida das pessoas. Então, nós temos, né, a história aí do seminário Martin Bucer, que é uma transição entre aquele que era Instituto Reformado e agora o seminário. Talvez vocês sabem melhor do que eu como toda a história está acontecendo. Mas, algumas vezes a gente vai para um shopping ou para algum lugar assim, escolher um produto, e a gente sempre usa marcas, né? A gente valoriza marcas. No mundo do mercado, né, tem marcas que é simplesmente um logotipo bem simples, mas vale milhões, bilhões. Recentemente eu vi um videozinho da história de certas marcas, de certas empresas, como elas foram crescendo e aumentando. Eu não me lembro agora qual que não sei se a Apple agora é a primeira, não me lembro agora, mas a Google também é enorme, né? E a McDonald's com franquias, a Coca-Cola, que é um grande empreendimento, a Apple, BMW, Nike, né? Lá em Botucatu é Nike, mas algumas vezes, na hora de escolher, a gente vai preferir, né? Se tiver em promoção ainda, até se for um produto reprovado na fábrica, meus filhos jogavam tênis, e eu ia numa fábrica lá na Marginal Tietê, chamada Drastosa, que tinha uma etiqueta que aquele produto foi reprovado. Então, era para mim. Eu comprava, conseguia comprar, então, alguns produtos da Nike, e você procurava, você não via nenhum defeito, mas não passou no teste, no check-up deles, no cacunim deles. Então, era um produto reprovado, vendido a 30% do preço original. Então, era justamente para mim. Eu, com muito esforço, a gente comprava essas roupas para os meninos. Marcas são importantes, né? E um dos evangelhos que eles vão mostrar muito a respeito de marcas é o evangelho de Marcos, né? Eu não sei se foi na turma do... Felipe, você era da turma do Helder Cardim, essa turma aí? Não. Não. Mas a turma do Helder Cardim, que é o reitor do seminário agora, os alunos foram encarregados, o senhor Davi Coques deu uma tarefa para ele, o fundador do Seminário Palavra da Vida, deu uma tarefa para eles lerem o livro de Marcos e descobrirem marcas a respeito do discipulado. E até o próprio senhor Davi, nós como professores e os próprios alunos, nos assustamos. Tanto nós pensávamos que, de repente, em uma listinha de 10 itens assim, seria já muita coisa. Mas os alunos acharam mais que 10 itens em cada capítulo do livro de Marcos. Vocês conhecem um pouco a história do Evangelho de Marcos. Alguns acham que ele é o evangelho mais antigo, foi o primeiro a ser escrito. E tem uma história muito bonita da pessoa de Marcos. Um garotinho, talvez um adolescente, um jovem, na época de Jesus, que essa cena aí mostra, no livro de Marcos, algo bem humorístico até, né? Possivelmente é ele que, na prisão de Jesus, saiu enrolado num lençol, e quando a multidão viu ele, esse também é um deles, e foram correr atrás dele, e ele saiu rapidinho, jovenzinho, né, esguio assim. Quando ele saiu correndo, pegaram o lençol e ele saiu. O texto fala assim: um jovem que o seguia essa multidão para prender Jesus, vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Não sei se é
nu. Talvez aí tinha uma roupa de baixo, alguma coisa assim, mas se for nu, ainda bem que era noite, mas mesmo assim, então o cara apavorado, correndo, e, e ó, deu no pé. É interessante que, se eu fosse eu não ia contar isso. Mas Marcos coloca. Essa é uma coisa bem interessante quanto aos autores bíblicos. Todo livro que o autor escreveu, ele vai exaltar a Deus, apontar para Jesus, mas ele vai falar muito dos seus pecados. Quando é biografia também, mais dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, das suas dificuldades. E a maior parte das pessoas creem que Marcos, ele não é o autor intelectual desse evangelho. Ele é o escritor, mas o autor intelectual é Pedro, o apóstolo Pedro. Então não tem genealogia, tanto por causa de quem é o autor intelectual, que Pedrão, uma pessoa que não foi muito bem instruída, não se lembrava das coisas, de genealogias, aí isso aí é meio complicado, ele talvez só lembrasse do avô, do tataravô dele. Então imagine de reis e homens importantes na história, ele é bruto. Mas, ao mesmo tempo, por causa do público para quem foi endereçado o livro de Marcos. Porque Pedro passou a trabalhar mais com os romanos. E os romanos, no Império Romano, mais ou menos uns 60% do império era constituído de escravos, pessoas que vinham de países distantes, as famílias eram desfaceladas, e ele chegava para trabalhar e dependia de uma comidinha diária e estava diretamente, a qualquer momento, à disposição dos seus donos. Se tinha uma festa nessa casa do seu dono e chegava um visitante, ele podia ser vendido, podia ser morto, não tinha direito. E devia fazer tudo aquilo que era ordenado para ele, não importa que tipo de trabalho. Dormia com um olho fechado e outro aberto para talvez escutar a voz do seu senhor. Vem aqui, estou querendo um copinho d'água. E tinha que acordar aí rápido, não podia falar, depois eu levo. O escravo não tem isso. E ao mesmo tempo, existiam alguns paradigmas no Império Romano, algumas verdades sólidas do Império Romano, que o imperador é a divindade revelada, ele que é o dono de toda a vida, ele que tem direito. Todos os impérios, os imperadores se constituíam dessa forma. Eles tinham poder sobre tudo, ninguém podia desobedecer. Mas existiam algumas coisas que esses homens poderosos, donos da vida, não conseguiam fazer, que era ter poder sobre o mundo espiritual. E não somente sobre o mundo espiritual, eles também acreditavam que a natureza era governada por esse mundo espiritual. Uma tempestade que acontecia, por trás estava poderes espirituais. Também, esses imperadores, eles tinham um poder limitado, eles reconheciam e ficavam frustrados com isso, porque não conseguiam libertar as pessoas que eram oprimidas e atingidas por esse poder espiritual. E também sobre as doenças. E, consequentemente, sobre a morte. Uma das grandes frustrações de Alexandre, quando morreu com 30 e poucos anos, foi que ele morreu cedo. A doença o venceu e o matou. Eu estou me lembrando de alguma coisa que eu li a respeito do que ele fez no seu funeral, a respeito dos médicos, e alguma coisa que ele... Depois, talvez, alguém pode pesquisar certinho para mim não falar alguma coisa enganada. Mas ele deu uma ordem a respeito dos médicos por causa dessa frustração que ele teve. Eu acho que era para os médicos carregarem o caixão dele. Alguma coisa assim, para lembrarem que o homem não tem alguns poderes, algumas capacidades. Então, teve um imperador que ele queria andar sobre as águas. Então, ele colocou um navio do lado do outro. Era a forma que ele tinha que conseguir. Um outro imperador, os navios deles foram destruídos por uma tempestade. O que ele mandou fazer? 300 navios. Ele mandou dar 300 chicotadas no mar. Como se estivesse, então, punindo as entidades espirituais que estavam causando aquele transtorno. É interessante que o livro de Marcos, se você espremer o livro de Marcos,
vai sair demônio para tudo quanto é lado. Demônios derrotados. Sem nenhuma... não conseguiu nem ter um embate com Jesus. Simplesmente Jesus, com uma, duas palavras, já mostrava o seu poder, não precisava fazer uma reza brava ali para ter autoridade. Com a sua palavra, ele exercia poder. Quanto à natureza, acalmava a tempestade, andava sobre as águas. Que homem é esse? Os imperadores, que se julgam tão donos do universo, não conseguem? Que homem é esse? E essa pergunta vai ser muito forte no livro de Marcos, constantemente. Quem é esse? Os próprios discípulos ficam apavorados, que no começo Jesus é simplesmente um mestre, um educador, um reformador da nação de Israel. Mas ao longo do tempo, eles vão descobrindo que ali está alguém muito diferente. E até que Pedro declara, e aí o centurião romano, quando vê Jesus sendo pendurado ali à beira da morte, fala, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. No livro de Marcos, então Marcos vai mostrar quais as marcas das pessoas que seguem, que são discípulos desse Jesus. Jesus está fazendo um grande povo, um grande exército. Como imperador tem os seus súditos, aquelas pessoas que trabalham com ele, ele vai falar que Jesus está formando também instrumentos para o seu reino. E tem uma frase, volta um pouquinho lá. Essa frase está num livro, acho que é Crise da Integridade. E eu tenho dificuldade de memorizar frases. Muitas vezes eu faço mensagem, faço as frases, e eu não consigo memorizar. Eu tenho que ler. Né? Algumas vezes eu prefiro até colocar uma palavra, e mesmo assim eu não consigo. Até pregando eu tenho que voltar lá para me lembrar das palavras que eu escrevi. Mas essa palavra, não sei porquê, essa frase, que é até difícil, ela ficou marcada na minha mente. Eu não esqueço, não esqueci. Não sei se Deus é mais intenção de Deus do que a minha. Como se fosse um alerta para mim. Como se fosse uma advertência para mim. E para nós que trabalhamos no processo de discipulado, de fazer instrumentos para servirem a Deus. Olha o que fala essa frase. Sucesso percebível, isto é, o sucesso que dá para você mensurar, avaliar. Sucesso que você, sucesso ali, está acontecendo. Então, sucesso percebível, sem sucessivos, isso é, sem muitas coisas, muitos depois deles, né? Sucessivo. Sem sucesso percebível, sem sucessivos sucessores, bem-sucedidos, é fracasso. Sucesso percebível, sem sucessivos, isto é, contínuo, sucessores, aquele que vem depois, bem-sucedidos, se isto é, não tiver, não reproduzir de forma correta, é fracasso. O Davi Merck sempre ele fala que o sucesso nosso como pais não será avaliado nos nossos filhos, será avaliado nos nossos netos. Porque se os nossos filhos foram bons, né, até copiando, sendo meio parecido, legalzinho, mas se eles não forem bons ao ponto de produzirem filhos legais, tementes a Deus, nós fracassamos com os nossos filhos. Então, o nosso sucesso vai ser aquilo que os nossos filhos vão conseguir reproduzir. Então, olhando para os nossos netos, a gente vai perceber, falhei, legal. Agora, Deus usa de anomalia, e Deus usa de misericórdia, e muitas vezes a gente estraga tudo, e ainda Deus nos dá uma graça enorme. Então, quanto a essa questão de marcas, vamos olhar o Evangelho de Marcos já desde o começo. Olha só que Marcos fala para a gente ter uma ideia do ambiente. Capítulo 1, versículo 1. Este é o princípio das boas novas. Em outras Bíblias as boas novas é chamado de Evangelho. Isso é, um país está em guerra, junto com o general, junto com o comandante, ficava um jovem rápido de esportes. Opa, caiu aqui.
um cara muito veloz, muito bom de corrida, e de acordo com o que estava acontecendo na guerra, ele era enviado para o comandante para dar notícias para a população do reino. Se estava perdendo a batalha, ele saía correndo, ele era enviado, olha, arruma a mochila aí, pega o que tem de comida aí, dá no pé, que daqui a pouco o nosso exército está perdendo, daqui a pouco o exército inimigo vai chegar aqui, vai nos destruir, vai nos tornar escravos. Então, as sentinelas ficavam olhando para ver se esse homem, se esse jovem vinha correndo ou não. Era uma angústia, porque não se tinha meios de comunicação como se tem hoje. Se o exército estivesse ganhando, estava no fim da batalha, então eles também mandavam. Esse rapaz vinha lá correndo e avisava, olha, ganhamos, então prepare um churrasco, prepare o desfile de entrada dos nossos campeões. Eles ganharam. Essa pessoa, esse jovem que vinha, o povo esperava uma boa notícia. A guerra era terrível, era uma má notícia, estamos em guerra, não sabemos se vamos ganhar ou não, talvez vamos perder. E aí sempre o ser humano pensa negativamente, está lá, aguardando. Então, quando esse jovem chegava com a notícia, ele trazia as boas novas, ele trazia o evangelho. Mas a gente não consegue entender direito se evangelho era simplesmente a mensagem que era trazida, que era levada, ou a própria pessoa, esse jovem, poderia ser chamado de evangelho. É interessante que essa palavra é do grego, não tem nada a ver com o mundo bíblico, mas foi usada uma palavra do mundo secular para explicar aquilo que é a mensagem de salvação. Aquilo que é como que a mensagem de salvação chegou até nós. A mensagem de salvação não é uma ideia utópica de encorajamento. A mensagem de salvação é algo sólido, ela é uma pessoa. Então, a palavra evangelho, ela é tanto a mensagem a respeito de como Deus resolve o nosso problema, mas também é o próprio ser, é a própria pessoa de Jesus. Então, Marcos está falando aqui, este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo. A mensagem, ele, é tudo uma mesma coisa, não dá para separar. E ele fala de cara que ele é filho de Deus. Como ele está escrevendo para os romanos que não entendem de teologia do Antigo Testamento, falar que é filho de Deus, talvez as pessoas no momento inicial já pensaram, é um semideus, como Hércules, ele é filho de Zeus e ao mesmo tempo de uma mulher. E outros semideuses que existiam. Então, talvez nos ouvidos, na leitura inicial, é um cara capacitado, é um cara assim, que está no carinho do Todo-Poderoso. Só que ao longo do tempo eles vão descobrir que não, filho de Deus aqui é o título da segunda pessoa da Trindade do Deus Todo-Poderoso. Em que nem os semideuses, as lendas dos semideuses se comparam a esse Jesus. Ele fala, iniciou-se como profeta Isaías. Então, esse Jesus Cristo que Marcos vai falar, que vai apresentar esse mundo de escravos, é algo que não surgiu por acaso. Ele está dentro de um planejamento. Ele foi profetizado. Tudo aquilo que aconteceu sobre ele está envolvido num planejamento, não num retoque, não num jeitinho, mas já faz parte de algo bem planejado. E aqui Marcos vai citar ele fala assim, iniciou-se como profeta Isaías escreveu, mas Isaías não escreveu isso. Quem escreveu esse trecho aqui foi Malaquias. Só que as outras duas coisas que acontecem depois do versículo 3, foi Isaías. Isso aqui não é um problema, porque para quem Marcos está escrevendo, não havia Marcos fala muito pouco de profecias, porque são escravos, não conhecem o Antigo Testamento, mas Marcos vai citar aqui o nome Isaías como sendo o mais importante dos profetas. Então, ele não está preocupado se realmente foi Isaías ou não que foi, mas aí aqui está representando tanto Isaías como Malaquias,
Que Malaquias que vai falar a respeito de envio esse mensageiro adiante de ti e ele preparará meu caminho. Deus em Malaquias está dando um alerta, uma exortação para o povo. Te cuida, daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão se encontrar com o meu mensageiro. E aí Isaías fala, esse mensageiro que vai vir adiante, ele é uma voz que clama no deserto. Prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. É interessante aqui, eu não consigo entender o que seria essa... o que Marcos está usando de algo que é comum, que é conhecido, para trazer para cá. Toda vez que um país ia em guerra e trazia assim, principalmente os romanos, quando eles iam conquistar um país, antes de chegar com o seu exército, chegar lá com força militar, eles enviavam um mensageiro. Se alguém assistiu o filme Os 300, o filme começa desse jeito, é enviado o mensageiro, e aquele povo mata o mensageiro. Então, eles aceitam e querem entrar em guerra. Então, em vez de destruir todo mundo, os impérios, ao conquistar novos países, eles mandam um mensageiro, explicando o que eles devem fazer e como que eles devem agora se submeter a esse reino. Então, é preparar o caminho, ajeitar as coisas, para que quando o imperador chegue ali, ele seja honrado, ele seja estimado, e seja reconhecido e aceito por aquele povo. Parece que essa ideia é um pouco, inicialmente, parece que é um pouco melhor. Mas também, algumas vezes, acontecia quando um exército, um comandante ia para uma batalha, ele vencia essa batalha, aí ele voltava. E aí o império preparava um grande desfile, aonde vinha um arauto na frente, contando como foi a guerra e exaltando aquele general que conquistou essa batalha. E junto com esse general, ele montava o cavalo branco ali do próprio imperador, cheio de honras. Algumas praças, alguns lugares eram colocados o nome desse general para honrar esse general. Ele passava a ter uma casa melhor, então eram muitos presentes assim, para honrá-lo pelo serviço dele, pelo trabalho dele. E esse arauto vinha na frente no desfile dizendo, abram alas, né? Parece que é a escola de samba, né? Abram alas aí porque o vencedor está chegando. Aquele que trouxe, que lutou e venceu está chegando. Vamos honrá-lo, vamos exaltá-lo. E aí esse general entrava trazendo o rei inimigo, os principais oficiais inimigos, acorrentados, que já tinham levado várias surras, e aí toda a multidão, então, zombavam desses inimigos que estão, assim, sendo trazidos como troféus. É interessante que em Corinto, Paulo fala assim, que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Inicialmente a gente pensa assim, eu sou bom mesmo, né? Onde que eu vou? Deus? Não, o texto ali é que Cristo, nesse desfile, está nos conduzindo como pessoas que foram conquistadas. Por isso que nós somos desprezados. Essa ideia, Paulo dentro do argumento, falando, eu não tenho problema não que eu sou desprezado, que bom que ele me conquistou, agora eu pertenço ao reino dele, que bom que ele manda em mim, porque enquanto eu mandei, eu pisei na bola. Ok, só essa introdução de Marcos. Aí Marcos, ele vai falar a respeito daquilo que aconteceu, esse arauto que veio na frente de Jesus, que parece para Marcos, como se fosse um paradigma, o grande exemplo daquilo que vai acontecer em todo o livro de Marcos, que é fazer discípulos. Fazer novos instrumentos para servir a Jesus. Idênticos a Jesus, seguindo algumas marcas que esse mensageiro tem. Só vamos ler rapidamente alguns versículos, os primeiros versículos que se seguem, e vamos descobrir algumas marcas que João Batista tinha, e teve, que pode servir para nós, como cristãos, para percebermos como nós devemos agir e ser como discípulos. Por outro lado, pelo mesmo lado, não é nem por outro lado, mas como escola bíblica, né, como tanto uma igreja que tem a sua formação bíblica, quando nós nos levantamos para ensinar, nós nos levantamos para mudar vidas. E ao mudar vidas, aonde que nós queremos chegar com essas vidas? Como que nós queremos que essas vidas sejam?
né? Uma grande profissão. Tem cada gente que não deveria nem mexer com isso, mas estão achando que é uma fatia do bolo aí bem preciosa, que traz muito dinheiro. É os coaches, atualmente. Então, você contrata, ele vai organizar a sua vida e ele tem um padrão, ele quer chegar com você lá. Ele vai pegar também os seus desejos, mas ele sabe para onde deve levar você. E Marcos está, então, dando para nós como que é o discípulo, aquele instrumento que Deus usa para sempre. Vamos lá, em primeiro lugar, versículo 4. Primeira marca de Marcos, de João Batista, é que ele trabalhava em prol do reino. Ele tinha um serviço em prol não de si próprio, da sua família, mas era um serviço em prol do reino, aquilo que Deus estabeleceu. Veja o versículo 4. Esse mensageiro, então Marcos falou que iria ter um mensageiro, então ele falou, esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, João Batista não montou um ministério de atração, um circo lá no deserto, um ministério de relaxamento, de massagem, para juntar as pessoas ali, mas a atuação dele era pregar. É difícil hoje em dia você ter pessoas que saem de algum lugar para ouvir uma mensagem. Parece que nós somos tentados ultimamente a criar uma estrutura de um evento que satisfaça as pessoas e ali a gente coloca um tempinho de pregação. Se der tempo, a gente prega, senão, né, não pode pregar muito, não pode falar muito. E aqui João Batista estava pregando. Ele pregava o batismo como sinal de arrependimento para remissão dos pecados. Aqui, se a gente inverter um pouquinho aqui, a pregação de João é que o batismo deveria acontecer após o arrependimento. A ênfase de João é que aquelas pessoas deveriam se arrepender, acertar a sua vida. E a evidência e o simbolismo de que houve realmente um entendimento de que deveria ter mudança na vida das pessoas era simbolizado através do batismo. Será que João teve sucesso? Ele estava no deserto. Será que hoje, se alguém for num lugar assim mais ermo, fora da cidade, teria sucesso se pregar só arrependimento? Será que a nossa sociedade vai buscar alguém que vai falar sobre arrependimento? Se você convidar alguém, na igreja lá vamos falar sobre arrependimento. Você quer assistir um culto lá comigo? Você acha que as pessoas... Porque arrependimento, ela pressupõe o quê? Que tem alguma coisa errada. Precisa ser mudado. Nós não queremos mudar, nós queremos adicionar alguma coisa e acrescentar, desenvolver, crescer, né? Aumentar o meu potencial, habilitar o meu potencial para que ele seja mais efetivo, né? Agora, falar, não, você tem que parar e mudar, tem que seguir um outro caminho. Espera aí, eu não estou errado. Será que João Batista teve sucesso? Versículo 5. Gente de toda a Judéia. Esse todo aqui é uma hipérbole. Agora, a ideia aqui não era 2, 3 gatos pingados. Gente de toda a Judéia, que é um pouquinho norte de Jerusalém, que é onde habitavam mais os judeus que não estavam tão misturados. Mais ao norte tinha Samaria, ali já tinha judeus, mas também tinha os samaritanos, que era um povo judeu misturado e muitos gentios. Mas ainda a Judéia tinha a quantidade maior era de judeus, povão judeu. Então, gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém. Espera aí. A Judéia, tudo bem, é difícil subir lá para Jerusalém, é uma caminhada subida, então tudo bem, né? É mais prático, mais fácil, mais perto. Agora, o pessoal de Jerusalém tem que voltar e depois tem que sair de lá, descer e depois ter que voltar, subir. Será que eles não tinham pessoas mais instruídas que João Batista? Pessoas mais capacitadas? Lá estavam os líderes da nação de Israel. Tinha o sumo sacerdote, tinha o templo. Tinha tudo lá.
Mas eles, na época que Jesus vem, o Paulo fala que foi a plenitude dos tempos. Havia várias razões. Uma delas era a podridão do Império Romano. E outro, a politicagem simples e pura da religiosidade dos judeus. Os líderes, os pastores, só cuidavam de um grande negócio, que eram as festas, que eram os sacrifícios, que eram as ofertas, mas o povo estava cansado e oprimido. Não conseguiam receber e entender por como a vida podia ser resolvida. Era uma opressão. E essas pessoas de Jerusalém, elas estão em busca de algo que parece que tem um cara falando ali embaixo. Um comunica com o outro, e a ideia de gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía, essa ideia de um veio, quando ele volta, dois que vêm, e quando esses dois vieram, é quatro que vêm. Essa é a ideia da multiplicação. João estava sem fazer propaganda, sem folder, sem nada, por causa do seu conteúdo da mensagem, por causa daquilo que estava acontecendo com as pessoas, um processo de multiplicação, e cada dia mais as pessoas estão procurando João. Então, saía para ver e ouvir João. Não foi só uma campanha, um encontro. As pessoas estavam circulando. Para onde você vai? Eu vou ali. Falaram que tem um cara pregando aí, o cara que voltou saiu muito bem. E o texto fala, quando confessavam seus pecados, aqui a ideia, né, da sequência, ele os batizava no Rio Jordão. Sabe a coisa que estranha aqui? Que o judeu não se batizava. O batismo era para os prosélitos, aquelas pessoas que queriam entrar no judaísmo. Então, ele tinha que tomar um banho de corpo inteiro, aí ele tinha que se circuncidar, que primeiro era a circuncisão, os passos seguintes era a circuncisão, que era uma decisão traumática, principalmente para um adulto, e naquela época não tomava anestesia geral. Não sei se eles usavam alguma coisa anestesiante, mas é uma cirurgia que vai pelo menos uma semana causar, além de dor e sofrimento. Mas quando a pessoa entendia o benefício do judaísmo, o conhecimento que ele tinha dali, conhecendo Deus, a forma de culto, as alianças, as promessas e as bênçãos de pertencer, como prosélito, não era nem pertencer ao povo judeu, mas como prosélito, aderente ao povo judeu. Mesmo assim, ele aceitava essa situação. Então, o primeiro passo era a circuncisão, o segundo passo era ir e fazer uma oferta como sendo um pecador, reconhecendo o seu pecado, uma oferta para que ele reconhecesse diante de Deus que ele era pecador e Deus teria que expiar os pecados dele. E como prosélito, o terceiro passo era um batismo, representando que ele estava arrependido, porque antes do batismo ele tinha que fazer três coisas. Ele tinha que confessar os seus pecados diante de Deus, ele tinha que reconhecer os seus pecados diante dele mesmo, e ele tinha que confessar os seus pecados para as pessoas. E ao confessar esses pecados, não era só, desculpa aí, perdão, não é aquele jogo de futebol, assim, desculpa qualquer coisa aí, não é isso. É chegar lá e ressarcir publicamente e diante das pessoas que foram ofendidas. É interessante que na história dos evangelistas, eu já vi algumas histórias que eu tenho até dificuldade de acreditar. Porque o pessoal fala que evangelista é meio evangelástico. Aumenta um pouquinho. Né? 3 pessoas se converteram a quase 50. Quase 50, falta um pouquinho, mas... Né? Então, os evangelistas, algumas vezes, eles têm não falam mentira, mas acrescentam. Mas tem algumas histórias, principalmente sobre Billy Graham, sobre alguns outros evangelistas, que é assustador. E quando eles iam em algumas cidades pequenas, depois que eles iam embora, as pessoas iam, que tinheu dívidas, que o credor já tinha jogado o caderno embora, já fazia anos e anos, mas aquelas pessoas chegaram, eu não sei se você se lembra, mas eu não paguei aquela conta. Eu vim aqui, eu quero acertar. Né? Pessoas confessando. A cidade tinha uma mudança. O índice de consumo de bebida alcoólica diminuía, assim, drasticamente. Bíblias eram vendidas e pessoas começavam a
divórcios que estavam em andamento, de repente eram cancelados o processo. Em vários lugares onde certos evangelistas dos Estados Unidos, então tem esses relatos. Algumas pessoas tentaram fazer essas biografias assim de forma maldosa, e quando descobriram os benefícios que esses evangelistas causavam aonde eles iam. E João Batista está fazendo isso. As pessoas estão confessando seus pecados. A ideia é confessar aqui não é somente falar. A ideia é concordar que isso é pecado e eu tenho que resolver. O que eu fiz está errado. Então a pessoa passava a resolver. E por causa desse acerto, dessa situação, que era visível, era real, era uma testemunha ocular, as pessoas olhavam e entendiam isso, João batizava. Por isso que em alguns outros evangelhos, tem pessoas que querem, a impressão que eu tenho, parece que queriam chegar para João, eu vim aqui acertar minha vida, vim tomar um banhinho aí, né? Que aí, tipo, algumas religiões têm, né? Fazer alguns rituais aí agora minha vida vai acertar. Pessoas estavam enganadas também, pensando que ir lá para João, talvez mergulhar e João dar aquele banho, agora minha vida vai ser um mar de rosas. E aí o que João fala para eles? Raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Senão vocês vão só sair molhados daqui. O batismo é um símbolo, é uma demonstração. Agora vocês estão invertendo tudo. Estão achando que é um ritual e, por outro lado, estão mistificando algo que é tão bonito. Estão transformando a cerimônia, o ritual do batismo, como se fosse um ato de feitiçaria. João não enrola com eles. Então, primeiro, João trabalhava em função do reino de Deus, e João tinha um sucesso de acordo com os paradigmas, com os propósitos de Deus. É muito difícil, muitas vezes, quando a gente tem reunião de pastores, né, Carlos? Aqui no Japão, a gente tem outra realidade. A gente entende, cada um, a gente faz algumas perguntas, mas a gente está querendo mais apoiar, encorajar, porque a gente entende a realidade do Japão. Mas tem alguns pastores assim no Brasil que quando eles têm até vergonha de participar de associações. Porque quando chegam, e daí, irmão, de onde você é? Que cidade que você é? E a sua igreja? Quantos membros tem? Qual a entrada financeira na igreja? Então, o sucesso é medido por outras perspectivas. Então, aqueles que estão construindo um templo, fazendo grandes coisas assim e tal, então esses são os mais badalados. Aqueles que vão falar mais, vão dar dicas de crescimento, visão de crescimento. Esses são importantes, esses têm alguma coisa a acrescentar. João Batista, o que media o sucesso dele, a vara que media o sucesso dele, era a mudança real, verdadeira e espiritual na vida das pessoas. Por causa disso, ele batizava. Mas ele não ficava, 10 pessoas hoje batizei. Não. Ele se levantou para ser um instrumento de Deus para mudar as vidas das pessoas. Uma outra coisa que João Batista, parece que isso aqui, eu acho que é melhor nem falar, viu? Somente hoje, né, Glauber? A gente está tão bonitinho aqui, talvez. Mas, versículo 6. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo. Eu não sei como isso funciona. Eu acho que João não era um brucutu, um homem das cavernas. Era uma roupa simples que era usada naquela época. Ele é um homem de respeito também. Né? Então, João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro, então, para ajustar essa roupa dele, uma coisa simples, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Mel silvestre, todos nós sabemos como que é. No Tamadé, aqui no Japão, tem aquelas potinhas assim com mel silvestre. E tem os gafanhotos. O livro de Levíticos permitia que a população se alimentasse, os judeus se alimentassem de gafanhotos. Há vários animais que não se pode, mas dos gafanhotos era permitido. E os judeus inventaram algumas receitas com os gafanhotos. Tirava-se a cabeça, deixava secado ao sol, passava um salzinho e com uma manteiga, um pouco bem diferente da nossa, eles passavam em cima, ou talvez até um mel, e comiam então os gafanhotos, que têm uma taxa muito alta de nutrientes.
Alguns acham também que não seriam esses gafanhotos, a locusta, né, que eles chamam, mas seriam tipo umas sementes que davam embaixo da terra, que era chamado também de alfarrobas. E os pobres, era uma comida muito dos pobres, que eles tinham que cavocar a terra, achar isso daí e fazer de algum jeito, tipo uma batata doce, alguma coisa assim, e cozinhar e comer. É interessante que na parábola do filho pródigo, as alfarrobas eram dadas como alimento para os porcos. E o jovem, né, filho pródigo, que já chegou no último estágio assim, de pobreza, ele comia, ele pegava as alfarrobas que eram levadas e ele comia. Então, João eu preciso comer? Vou comer, então vou me alimentar. Então, tem algumas coisas que a gente não sabe direito aqui, e nem todos chegam à conclusão. Mas João não estava preocupado. Tem alguma coisa para comer? Vou comer. Tem alguma coisa para beber? Vou beber. Então, não estou querendo acrescentar status para a minha vida. Aquilo que é necessário, eu vou fazer. O conforto de João era isso aqui, não almejar mais nada além disso. Então, um homem simples. Outra coisa no versículo 7, outra marca, a quarta marca. João anunciava o seguinte: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu. Que frustração para aquelas pessoas. Eles achavam que achamos o cara. Num deserto de liderança que consegue nos trazer alento, trazer refrigério, achamos o cara e ele está falando que não é ele. Por incrível que pareça, toda pessoa que recebe um aconselhamento ou tem a atenção de um pastor, ela se apega a essa pessoa. Qualquer membro da igreja que ajuda uma outra pessoa, que traz ela para Cristo, ela crê em Cristo, a vida é transformada, ela resolve os problemas da vida, a pessoa é devotada a essa pessoa para sempre. Mas a gente tem que falar, não sou eu. Não sou eu. E João falava, eu não sou. Ele falava, depois de mim virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno de ser o pior escravo diante dele. Quando alguém entrava numa casa, os escravos, eles tinham que ir lá desatar as sandálias, lavar e passar até perfumar, porque eles, ao comer nas casas, eles deitavam quase um sobre o outro, assim, e o pezão da pessoa ficava bem na sua fuça, assim. E aquelas sandálias, como vocês estão vendo aí, imagine uma sandália num lugar empoeirado, seco. Eu gosto muito de usar o Crocs. E agora, no calor, o Crocs, se eu ando por algum lugar assim, um pouquinho empoeirado, ele fica uma coisa legal demais. Agora, imagine essas pessoas, essa sandália de couro que ao longo do tempo vai formando aquele sebo, e aí junta a poeira, vem o suor, vai indo, vai indo. Então, aquele negócio era terrível. Então, quando você entrar numa casa, o pior escravo, o mais, assim, meio, não tinha muita inteligência, ou aquele que merecia alguma punição, iria fazer esse trabalho. E João está falando, vem alguém mais importante que eu não sou digno nem de ser esse escravo que vai ali. Ele é tão alto, tão grande, tão superior, tão poderoso, que eu não me considero digno de fazer esse trabalho. Então, João demonstra aqui que ele é submisso. Agora, um cara que alcançou um sucesso, que os líderes de Israel estão talvez invejando, não, esse cara aí não sabe nada, já estão levantando muitas questões, ele está tendo um sucesso, ele pode montar um exército, ele pode se tornar rei. E ele fala, não sou eu. Como é difícil ter sucesso. Agora, imagine a nossa tarefa nos nossos dias, como pastores, como igreja, como seminário, de reproduzir essas marcas para que outras pessoas venham cuidar do povo de Deus. Quais são as marcas que a gente viu até agora? Que trabalhem para o reino, que tenham sucesso conforme o plano de Deus, que tenham uma simplicidade pessoal e que sejam submissos a Deus.
eu tenho alunos do seminário que, assim, que eu tive o privilégio, o Felipe foi um deles, mas tem alunos, você tem colega também, né, Felipe? Que os caras estão estourando a boca do balão. Os caras estão fazendo coisas assim maravilhosas. Fantástico. Tiago Matos, lá perto de Campinas, uma igreja bem poucos anos, assim, explodindo, muitos membros. Sucesso! E a gente sabe que ao preparar o povo de Deus, possivelmente nós vamos estar sem querer e sem visualizar, talvez ajudando essas pessoas a serem alguém que vai ser um sucesso estrondoso, vai conseguir produzir uma igreja grande e tal. O grande perigo. Será que ao serem aquilo, eles vão estar ainda tendo essa consideração de que Jesus Cristo é o cara e eles não são dignos de desatar a sandália? Ou, de repente, por causa, no futuro, do sucesso que eles têm, falar assim, Jesus, pode deixar comigo, pode tirar umas férias, que eu sou o cara. Pode deixar, olha, por favor, não venha atrapalhar aqui que o negócio está dando certo. A minha visão, a minha estratégia, as minhas palavras, a minha sabedoria, olha, Jesus, aonde que... acho que até o senhor errou nas fórmulas, e eu estou seguindo o meu caminho. Percebe o perigo que nós, como igreja, como seminário, temos de se não atentar para desenvolver essas marcas? E a última, versículo 8. João falou assim, eu os batizo com água, mas ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Eu dou um banho exterior, que representa uma mudança interior, mas a renovação, o renascimento, a regeneração, aquilo que é importante, que não dá para enganar a Deus, é Ele que faz, não eu. Eu só dou um banho. Vocês vão sair molhadinhos daqui. Agora, se vocês estão fingindo que vocês se arrependeram, vocês podem me enganar, eu posso até batizar e posso até ficar contente com vocês e dar um grande abraço. Mas o Espírito Santo, o colocar o Espírito Santo é Jesus que faz, selando vocês para o destino eterno. Nenhum homem tem essa capacidade, a não ser Jesus. Não é uma fórmula de uma igreja, não é uma série de palestras, mas é a pessoa chegar diante de Jesus pela graça, mediante a fé, e ter esse acesso através que só Jesus Cristo pode fazer. Só pelos méritos dele. O que nós vimos hoje, então, essas 5 marcas, que parece que é um padrão que vai acontecer no livro de Marcos. Aquele que é instrumento útil, aquele servo útil, tem uma vida marcada por serviço em prol do reino. Do reino de Deus, não serviço em prol do seu reino. Sucesso conforme o plano de Deus, com a régua que Deus estabeleceu. Simplicidade pessoal. Submissão. Cristo é o mais poderoso, tudo depende dele, da sua palavra. Nada do que é realizado é por força e poder humano. E sensatez a respeito de si próprio. Eu consigo fazer algumas coisas. Era João que batizava, era João que mergulhava, dava uma canseira, doía o braço. Mas era algo exterior, era um cerimonial, diante de uma manifestação verdadeira de arrependimento ou não. Agora, a real salvação, a real mudança eterna, era só Jesus Cristo que faz, e ele viria em pouco tempo. Acho que aquela frase que nós falamos no começo, ela se encaixa em tudo que a gente viu hoje, né? Sucesso percebível sem sucessivos sucessores bem-sucedidos é fracasso. Então, hoje, nos nossos dias, numa sociedade de performance, onde é tudo teatralizado, onde pessoas se ensaiam, se preparam, e elas enganam. A política está assim. Né? Pessoas de influência estão assim. Principalmente nos nossos dias, eu não acompanho, acho que só uma mãe falei que de vez em quando eu acompanho
né, o Arthur. Mas tem um monte de youtubers por aí. E que, de repente, o discurso deles, a forma com que eles apresentam, as pessoas passam a seguir, idolatrar. Mas, de repente, em um momento de vida real, eles não mostram nada daquilo que eles são. Muitas vezes, até pelo contrário. Então, nós estamos sendo enganados por algo que é somente visível. Então, tem muito sucesso por aí. Nossos adolescentes e muitos pais estão jogando seus filhos para uma certa caminhada, uma certa direção. Olha, aquilo lá é sucesso. Estão entregando filhos aos lobos, entregando os filhos a um vazio, a uma vaidade, a um desespero, a perigos, mas porque vislumbram sucesso. E sucesso percebível, sem sucessivos sucessores bem-sucedidos na perspectiva de Deus, vai ser sempre um fracasso. Amém? Que Deus te abençoe, né? Que você coloque essas marcas na sua vida. Não se preocupa se as pessoas não estão tendo algumas dessas marcas, mas que isso seja um desafio para você, né? Que seja uma preocupação. E a cada dia você possa analisar, avaliar na prática do seu ministério, na prática do seu papel como pai, como mãe, como cidadão lá no trabalho, na escola, na sua família como geral. Esse é o reflexo de um servo útil que agrada a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra foi escrita por homens simples como nós, mas nós reconhecemos, ó Pai, que esses homens foram usados como instrumentos na Tua mão. A Tua palavra foi escrita há 2000 anos atrás, mas nós temos a impressão, ó Pai, que cada dia se passa, parece que ela se torna mais atual, mais relevante, parece que foi escrito para os nossos dias, Senhor. Pelas lutas que enfrentamos, pelos enganos que enfrentamos, por um tipo de sociedade em que vivemos. E pela distância que o nosso mundo tem dos Teus princípios e dos Teus valores, ó Pai. Como seminário, Senhor, que essas verdades possam nos orientar a orientar outras pessoas, a outros discípulos, para se tornarem servos úteis nas Tuas mãos. Que tenham um vislumbre correto, alvos corretos, metas corretas, que possam dirigir a vida deles e assim serem agradáveis ao Senhor. Abençoe cada um de nós aqui, Senhor, que essas verdades da Tua palavra possam orientar e nos dar direção. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Grauben.